acompanhando esse caso onde uma mãe afirma que o filho dela foi desvivido e o corpo dele está sendo exibido no Museu do Corpo Humano lá em Las Vegas. Eu sou a Victoria Haley e o Museu do Corpo Humano lá em Las Vegas é muito conhecido pelas suas exposições de corpos reais e humanos dessecados. O objetivo dessas exposições é mostrar como é que funciona o sistema nervoso, o sistema imunológico e blá 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 blá. Em teoria, todos os corpos reais que são mostrados no museu na exposição foram doados para fins científicos. Mas um cara chamado Christopher Todd, que faleceu em 2012, a causa da morte do Christopher de início era parada cardíaca, mas depois descobriram alguns documentos aí que diziam que ele não queria mais fazer parte desse mundo, que dentro do corpo dele tinham substâncias químicas. Então, tipo assim, primeiro parada cardíaca, mas depois os médicos disseram que ele teve autorização para usar uma eutanásia, mas eu não sei se foi de fato uma eutanásia não, mas ele queria se desviver e desviveram ele. Porém, a mãe do Christopher afirmou que o filho dela jamais faria isso, porque ele era jovem, ele era atleta, ele tinha uma namorada, ele era muito feliz. E além de tudo, o Christopher também era um cristão praticante, ele frequentava a igreja, sentia uma fé absurda de grande. A mãe do Christopher, inclusive, acredita que quem desviveu o Christopher foi o próprio pai dele. Inclusive, depois da morte do Christopher, informaram pra mãe dele que ele tinha sido cremado, mas ela nunca recebeu nem as cinzas do próprio filho. Então ela acredita que o próprio pai do Christopher desviveu ele e vendeu o corpo dele pro Museu do Corpo Humano. Ela diz que descobriu isso porque ela foi fazer uma visita a esse museu e ela viu o filho dela ali em exposição. Ela disse que ficou 47 minutos observando a fisionomia daquele corpo e tinha certeza absoluta que era o filho dela que estava ali. Quando ela foi perguntar a identidade daquele corpo, o pessoal do museu falou que por ser uma coisa muito confidencial, eles não podiam soltar essa informação pra ela. Só que ela ficou muito chocada porque ela viu em um fórum online um ex-funcionário do museu falando que nem todos os corpos foram doados. Alguns estavam ali de forma ilegal. Ficou obviamente desesperada, então 2 dias depois ela voltou até o museu com 2 fotografias. Uma que foi tirada quando ele era adolescente e outra que foi tirada poucos dias antes dele se desviver. Ela conseguiu falar com alguns dos funcionários que ficaram surpresos e assustados com a história e confirmaram que alguns dos corpos ali não estavam ali de forma legalizada. Inclusive, eles já chegaram a ver ter que limpar as vitrines por dentro porque estavam embaçadas, como se algo tivesse vivo ali dentro e não morto. E vocês perguntam nos comentários, mas por que ela não pediu um teste, um exame de DNA pra saber se era o corpo do filho dela ou não? Então, pra um corpo que está sendo exposto no Museu do Corpo Humano ficar daquela forma plastificada, ele é passado por um procedimento muito invasivo. São dissecados e secos e são convertidos em estátuas. É uma estátua ali. É cheio de produto químico e tal. E não dá pra fazer o exame. Entendeu, galera? Por mais que seja muito famoso, é cheio de polêmicas. E basicamente todo ano eles têm que soltar uma nota falando que não é verdade. Porque tem várias polêmicas dizendo que alguns corpos não estão ali de forma legalizada. Alguns dos corpos são vendidos pra eles. E inclusive tem várias histórias de pessoas que sumiram. E outras pessoas familiares que viram ali uma estátua ali e tem certeza de que foi aquela pessoa que sumiu. É cheio de polêmica. Inclusive eu vou trazer outras histórias envolvendo esse museu. Então não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.